Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E na videoaula de hoje nós vamos então resolver algumas questões nas quais nós iremos revisar aí o conteúdo visto aí nas nossas últimas videoaulas, que foi isomeria geométrica e isomeria óptica, beleza? Então, desde já eu peço mais uma vez a avaliação de vocês do vídeo. Se tiver legal, deixa um gostei no vídeo, deixa seu comentário e avalia para a gente poder saber como sempre está melhorando aqui a produção de conteúdo para vocês. Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: inúmeros exemplos de substâncias naturais apresentam o fenômeno da isomeria geométrica. Dentre estas, os feromônios, substâncias que alguns insetos utilizam para se comunicar e com isso demarcar territórios, dar alarmes ou atrair outros insetos na época de acasalamento. Atualmente, os cientistas estão tentando criar armadilhas com feromônios sexuais com o intuito de atrair os machos, exemplo da mosca doméstica, impedindo dessa forma a propagação de doenças. Foi observado, no entanto, que o macho da mosca caseira só é atraído pelo isômero cis. O trans não causa o menor efeito nesse fenômeno de atração sexual. Então é um contexto que ele menciona aí para a gente poder resolver a questão. Aí ele diz, dados os compostos abaixo, nós temos o 2-penteno, 1-penteno, ciclobutano e pentano. E ele pede que nós assinalemos a alternativa que correspondem aos compostos que apresentam isomeria geométrica. Ou seja, basicamente a pergunta é, dentre esses 4 compostos, qual ou quais apresentam isomeria geométrica? Pessoal, aí nós vamos partir do básico. A isomeria geométrica é uma isomeria espacial, por este motivo eu não preciso comparar um composto com outro. Também devemos lembrar que para a isomeria geométrica eu devo observar uma das seguintes condições. Ou eu vou ter a presença de ligações duplas na cadeia, ou então eu vou ter cadeias que têm um ciclo. Observando essas duas condições, o que acontece? Nós já descartamos automaticamente o composto 4, porque ele nem tem ligação dupla, nem tem ciclo. E aí, como a gente está numa turma de terceiro ano, pré-vestibular, fazer vestibular muito em breve, o que acontece? A gente tem que jogar com a questão. Se eu sei que o item 4 já está fora, eu já sei que a letra E já não é resposta, já sei que a letra C também já não é resposta. Muito bem. Próximo passo é o seguinte, os outros têm penteno, ligação dupla, e aqui ciclobutano. Porém, o que acontece com o ciclobutano? Se nós fizermos a representação dele, eu vou dividir aqui em 3 espaços, que eu espero ser o suficiente para representar os 3 compostos que restaram. Então, se eu fizer o ciclobutano, o que a gente vai observar? Ele é um composto com 4 carbonos em uma cadeia fechada. Então, a primeira prerrogativa ele atende, que é o fato de ter o ciclo. Porém, quando nós completamos as ligações do carbono com o hidrogênio, nós percebemos o quê? Que apesar dele satisfazer a primeira condição, que é a presença da ligação dupla ou do ciclo, ele não satisfaz a segunda, que é o quê? Que é o fato de que os grupos que estão ligados ao carbono não podem ser repetidos. E quando eu olho aqui, pessoal, observe só. Todos os grupos são iguais. Então não tem como existir isomeria geométrica no ciclobutano. Paulo, não entendi por quê. Porque esses grupos, pessoal, não podem ser todos iguais. Eu tenho que ter grupos diferentes, coisa que aqui não acontece, descartando também o item número 3. E automaticamente já eliminando a alternativa A. Então agora ou a resposta é a letra B ou é a letra D. Repito, como a gente está jogando com vestibular, eu vou analisar, pessoal, o item 2. Paulo, por que você não vai analisar o item 1? Porque eu já sei que o item 1 está correto. O 2-penteno ele tem isomeria. Já que eu eliminei a letra E, a letra C e a letra A, a resposta ou é B ou é D.
Então, o composto de número 1, eu não vou precisar fazer. Eu já sei que ele tem isomeria. Resta saber se o 2 tem. Se ele tiver, a resposta é a letra B. Se não tiver, a resposta é a letra D de dado. Então, vamos lá. Penteno, então aqui eu tenho um pente, são 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, né? Tem que ter pelo menos uma ligação, porque senão a cadeia não existe. Próximo passo, a ligação dupla está no primeiro carbono. E agora eu vou botar os hidrogênios. Então aqui eu vou botar 2. Aqui só é 1. Aqui são 2, vou botar H2, H2 e H3. Galera, mais uma vez atenção aqui, onde é que a gente vai se focar? Onde está a ligação dupla. Exatamente aqui. E o que é que eu percebo? O mesmo problema que eu percebi no ciclobutano, de que esses grupos aqui, ó, são o que? São iguais. O que inviabiliza, né, a existência da isomeria geométrica. Ou seja, o 2 também está fora de questão. Sendo assim, a nossa alternativa correta é simplesmente a letra D. Beleza? Então, fica a dica aí para quando você for resolver questão. Lembra disso, você pode jogar com a questão. Você não precisa estar batendo de frente com ela, não. Ok? Vamos para uma próxima questão. Na próxima questão, questão de número 2, nós temos a seguinte situação. O composto responsável pelo aroma de jasmim é representado pela forma estrutural plana a seguir, na qual algumas ligações químicas são indicadas por setas numeradas. A ligação que apresenta isomeria geométrica é... Muito bem, nós temos então aqui um composto para analisar. E como a própria questão destacou, ele está indicando para a gente 5 ligações, né? Para que nós possamos analisar. Então vamos com calma. Primeira coisa, o que é que a gente já vai descartar? Eu já vou descartar a ligação número 5. Por que eu já vou descartar ela? Porque é uma ligação simples e não está na cadeia fechada. A mesma coisa vai acontecer com a ligação de número 2. Já estou descartando também. Ela não tem condição de ter isomeria geométrica. Vou descartar agora a ligação número 1. Por quê? Porque na isomeria geométrica essa ligação tem que estar localizada entre 2 carbonos. E nesse caso aqui a dupla está com oxigênio. Então mais uma ligação que eu estou descartando. Fica, portanto, a ligação número 4 e a ligação número 3. Só que o que é que acontece com a ligação número 4? Na ligação número 4, eu tenho os 2 carbonos, ó, eu tenho um carbono aqui embaixo, né? E tem outro carbono aqui. Porém, quando eu vou observar os grupos que estão ligados a esse carbono aqui embaixo, eu percebo que só tem um grupo, que é o H. Então, ele não tem como apresentar isomeria geométrica em virtude disso. Eu não tenho 2 grupos para ter a rotação cis e trans, ou EZ, se fosse o caso, mas eu não tenho como ter a rotação porque eu tenho um grupo só. Esse carbono aqui ainda tem, né, a possibilidade dos 2 grupamentos aqui, se a gente fosse considerar. Mas esse aqui não tem, então automaticamente já descartei a número 4. Bem, por eliminação, a nossa resposta é o 3. Mas vamos confirmar que realmente existe. Como é que está esse carbono aqui? Ó? Eu vou destacar aqui. E para a gente poder interpretar melhor, eu vou representar de novo, galera, aqui embaixo. Então, ó, você tem um C, dupla C. Atenção. Esses hidrogênios na frente eu vou representar aqui embaixo. Ó. Beleza? E aqui para frente o restante da cadeia. Ó. Aqui tem CH2, reticências, que eu não vou fazer o restante. E para o outro lado também, ó. Aqui para cá eu tenho CH2, reticências. Então o que que acontece? Quando eu vou analisar os grupos, quando eu analiso esse grupo e esse, eu percebo que os dois são diferentes. Então beleza, tudo ok. A mesma coisa para o lado de cá, que essa é exatamente a segunda regrinha de isomeria geométrica. Eu preciso ter ligação dupla, cadeia fechada,
E os grupos do carbono que eu estou olhando não podem ser iguais. E no nosso caso aqui não são, o que confirma aí a nossa resposta, letra C. Beleza? Mais uma questãozinha tranquila da gente fazer. Muito bem. Vamos para a próxima questão, tá? Questão de número 3. Nós temos então o seguinte. De uma deficiência genética no metabolismo da fenilalanina, ou fenilcetonúria, não deve ingerir nenhum produto que contenha aspartame. O excesso de fenilalanina no sangue resulta em anormalidades das respostas cerebrais. Apresentamos a seguir uma possível reação de hidrólise do aspartame em nosso organismo, indicando os possíveis pontos de ruptura da molécula. Tudo bem, aqui está mostrando a reação de hidrólise, que, como nós podemos interpretar, é uma reação de quebra de cadeia em presença de água, certo? A cadeia vai se desmembrar, né? Vão haver rupturas nesses dois pontos quando em presença de água. Mas vamos lá. Considerando a estrutura química do aspartame, pode-se afirmar que a mesma apresenta. E aí nós temos as alternativas indicando a quantidade de carbonos quirais ou assimétricos. Então, muito bem. Tirando a dúvida aí mais uma vez, salvo me engano, de Eduarda, né, que perguntou, a identificação do carbono quiral. Pessoal, prestem muita atenção. Como eu disse, a isomeria espacial, seja ela a geométrica ou a óptica, tem as suas condições de existência. A isomeria óptica é o seguinte, preste atenção aí a galera que está com dúvida. Eu tenho que ter um carbono chamado carbono quiral. Se ele não existir, essa isomeria não existe. E o que é o carbono quiral? A primeira característica é, ele só pode fazer ligação simples. Por isso que ele é chamado também de carbono saturado. Não pode ter ligação dupla. Paulo, então deixa eu ver se eu entendi. Vamos para a questão aqui. Por exemplo, dentre todos esses carbonos aqui, já tem vários deles que a gente já pode descartar para tipo dizer assim, ele não pode ser quiral. Quem? Esse não pode ser quiral por conta dessa ligação dupla. Esse não pode ser quiral. Esse não pode ser quiral. E aqui embaixo, nessa estrutura aqui do anel aromático, nós temos 6 carbonos. Sabe quantos deles podem ser quirais? Nenhum, porque todos eles têm uma ligação dupla. Então, essa é a primeira condição. Um carbono vamos lá, vamos organizar. Para que um composto tenha isomeria óptica, ele precisa de carbono quiral. Ponto. Certo? Aqui, o carbono quiral tem, ou para que um carbono seja quiral, ele deve ter, primeiro, apenas ligações simples. Já eliminamos um bocado. A segunda coisa é, ele deve estar conectado a 4 coisas diferentes. E quando eu falo 4 coisas diferentes, acho que às vezes é onde o pessoal tem dúvida. Eu não devo olhar só para a vizinhança do carbono. Tipo, tem um carbono em cima e um carbono embaixo. Não, você vai olhar com que grupo ele está conectado. Mas no geral, o que é que acontece? Esse contexto aqui já leva a gente a uma outra situação, que é a seguinte: CH2 e CH3 automaticamente já ficam fora desse padrão. Por quê? Porque se ele tem que estar ligado a 4 coisas diferentes, H2 e H3, pessoal, tem repetição. Aqui são 2H, aqui são 3. Então vamos voltar para o nosso composto novo. Já tirei esses aqui por conta da ligação dupla. Vou tirar agora esse cara porque ele é H2, esse cara porque ele é H2 e esse cara porque ele é H3. Então perceba que você aplicando essas duas regrinhas, a sua vida facilita demais. Então primeiro, elimine os carbonos que têm ligação dupla e elimine os CH2 e CH3 que ficam pouquíssimos carbonos para você olhar. Muito bem, nessa estrutura desse tamanho aqui, quais são os carbonos que sobraram? Só esse e esse. Então vamos analisar. Esse carbono aqui está ligado com quem? Aqui tem um H, que eu vou riscar daqui, pessoal, e vou botar aqui para cima para a gente analisar melhor. Tá certo? Então o que acontece? Olha só.
Com quem esse cara está ligado? Bem, para cima, com o H que eu acabei de falar. Beleza? Para a esquerda, tem todo esse grupo aqui. Lembra que eu disse? Você não... Ah, ele está ligado com o carbono. Não, ele está ligado, ele está conectado a toda essa estrutura. Para baixo, ele está ligado com o NH2. E aí, atenção. E para a direita, quem é a ligação dele? É tudo isso aqui, ó. Para a direita, é toda essa estrutura aqui. Então, perceba que se eu comparar essas quatro coisas, eu vou perceber que são quatro grupos diferentes, o que traz para esse carbono a característica de ser quiral. Geralmente a gente indica com um asteriscozinho. Então, esse aqui já é quiral. Quem é o outro carbono? É esse daqui. Então, de novo, vou riscar o H que está aqui e vou botar ele aqui para cima. Mais uma vez, para quem está assistindo o vídeo até aqui, espero que a maioria. Se você está gostando do vídeo, deixa a tua avaliação aí, cara. Me dá um feedback aí para ver o que é que a gente pode melhorar, tá? O que é que acontece agora? Esse cara aqui, né? Tá ligado a quem? H, aqui para cima. Quem mais? Tá ligado a todo esse grupo aqui para baixo, ó. Para a direita, ele tá ligado com quem? Com essa estrutura toda aqui. Percebam, pessoal, eu não olho só o vizinho imediato, eu olho a estrutura em si. E para a esquerda, tudo isso. Então, de novo, esse carbono é quiral? Bem, H, isso, isso e isso. Essas três coisas aqui e o H são completamente diferentes. O que fazem com que esse carbono aqui seja também um carbono quiral. Então, dentro dessa estrutura, nós temos dois carbonos assimétricos ou dois carbonos quirais. E essa é a nossa resposta. Beleza, pessoal? Espero que tenha tirado a dúvida aí de quem estava, né, com dificuldade em identificar carbonos quirais. E vamos aqui para a última questão, a questãozinha do Enem, certo? Que diz o seguinte: o estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Um laboratório investiga moléculas quirais cuja cadeia carbônica seja insaturada, heterogênea e ramificada. A forma que se enquadra nas características da molécula investigada é... Pessoal, olha só, esse é um tipo de questão que o Enem gosta muito de abordar, que é uma questão chamada de descricionária. Paulo, como assim? Ele descreve para você um composto e pede que, mediante as informações que ele passou, você identifique nas alternativas quem é aquele composto. Então, quais são as características da cadeia carbônica que ele quer que a gente identifique? Ele quer uma cadeia insaturada, ele quer uma cadeia heterogênea, ele quer uma cadeia ramificada e, com um detalhe, olha o que é que ele diz: um laboratório investiga moléculas quirais. Quirais. Ou seja, tem que ter um carbono quiral também. Tá bom? Então vamos aqui por partes. Essa questão, no ano que ela caiu, eu não me recordo exatamente qual foi o ano, 2014, 2015, não sei. Ela pegou muita gente de calça curta. Por quê? Porque ela é uma questão super tranquila, super de boa, mas o pessoal acabou se enrolando por alguns detalhes. Por exemplo, a interpretação desses benditos desses parênteses aqui. Então eu já passei para a galera que é meu aluno, antes de a gente entrar nesse sistema de aulas à distância, a interpretação das cadeias, né? Lá no comecinho da química orgânica. Então aqui eu vou fazer um rápido lembrete, tá bom? Se ficar dúvida, aí vocês me dizem que eu faço um vídeo específico só falando da interpretação das cadeias novamente, tá certo? Para a gente poder relembrar. Então, o que acontece? Olha, eu tenho que ficar ligado em duas coisas: na quantidade de ligações que está sendo feita e aonde é que o parênteses está. Porque, por exemplo, aqui eu tenho CH2. O 2 está fora do parênteses. Significa dizer que essa estrutura vai se repetir duas vezes. O CH vai se repetir duas vezes. É diferente, pessoal, por exemplo, aqui, do CH3.
O 3 está dentro do parênteses. Então, ele não está dizendo que isso aqui vai se repetir 3 vezes. Ele está dizendo aqui que essa estrutura ela está projetada ou para cima ou para baixo da cadeia. Para fora da cadeia, não está dentro da cadeia. Paulo, não entendi. Vou dizer de novo. Quando o número está fora do parêntese, ele vai indicar repetição. Certo? Quando ele está dentro do parênteses, como o OH aqui, como o CH3, significa dizer que esse aqui é um grupo só, é o CH3. Tá certo? Muito bem. Então vamos analisar aqui. Eu quero uma estrutura insaturada, heterogênea, ramificada com carbono quiral. Então vamos partir do princípio. Qual é a característica mais fácil da gente identificar dessas três? Eu acho, pessoal, que a mais fácil é a heterogênea. Por quê? Porque eu vou precisar de um heteroátomo. E aí o que é um heteroátomo? É um elemento, vamos lembrar aqui rapidinho. O que é um heteroátomo? Eu tenho que ter um elemento X qualquer que esteja conectado entre carbonos. Então tem que ter carbono de um lado e carbono do outro no mínimo. Pode até ter um outro carbono aqui para cima, no caso, poderia ser. Mas tem que ter pelo menos isso. Aí o que acontece? Observemos só o seguinte. Na letra A eu tenho um grupo OH. O que foi que eu disse? Que quando aqui está dentro do parênteses, isso aqui é um grupo só. Então significa dizer que esse OH está em conjunto. O H e o O estão juntos. Se o H e o O estão juntos, não tem como esse oxigênio aqui, pessoal, ser um heteroátomo. Por quê? Porque como o oxigênio só faz duas ligações, como é que isso aqui está acontecendo? Se isso aqui é um grupo só, eu tenho O ligado a H. Então, do outro lado, provavelmente ele vai estar ligado a esse carbono aqui. Mas, repito, ele não tem como ser um heteroátomo, em virtude do outro lado aqui já tem um H. Então, esse oxigênio aqui, ele já não é um heteroátomo, ele já está descartado. Repito, eu estou analisando cadeia heterogênea, que é, na minha humilde opinião, a característica que é mais tranquila de se observar a curto prazo. Próximo, tem um outro oxigênio aqui, que aí você vai dizer, não, Paulo, agora aqui não tem desculpa. Aqui eu tenho um heteroátomo. Vamos com calma, pessoal. Olha, desconfie muito quando a estrutura não mostrar as ligações para você. O que acontece? Essa estrutura aqui, CO, como é que ela está funcionando? Vamos interpretar. Eu tenho aqui para trás essa ligação. Vou passar um traço aqui para a gente organizar isso um pouquinho melhor e não ter problema. Ó, aqui eu tenho esse traço, tá certo? Tenho o C. Tenho o O e tenho outro traço, que vai ser com N aqui no caso, né? Perceba que o O é para entrar aqui. Porém, olha o que a gente percebe, que esse carbono só está fazendo duas ligações. Ou seja, está estranho, porque nós sabemos que um carbono tem que fazer quantas ligações? 4. Então, repito, quando a estrutura esconde as ligações, você tenha muito cuidado. Sabe como é que esse O está, pessoal? Ele está aqui, ó. Certo? Formando uma dupla com o oxigênio. Então, novamente, nós não temos aqui o oxigênio como um heteroátomo, tá certo? Então, muito cuidado com essas interpretações quando a ligação fica escondida. Mas, Paulo, e aí? Quer dizer que então a letra A está descartada? Não, galera, aí vamos com calma. Olha só, seguinte tem o NH e na frente tem o que? Tem um CH3. Então, perceba que o N está ligado a esse carbono aqui atrás e a esse carbono aqui na frente. Esse N aqui, galera, esse N aqui é um heteroátomo. Mas, Paulo, ele não está ligado com H? Novamente, vamos tomar cuidado. Esse H, na verdade, pessoal, ele não está aqui. Ele está aqui embaixo. E por que eu não posso afirmar que ele está aqui na frente? Porque o H só pode fazer uma ligação. Como é que ele estaria fazendo uma ligação com o N e uma ligação com o C? Então tenha muita cautela na hora de analisar essas ligações que estão, digamos que, subentendidas. Tá certo? Então a primeira cadeia pode ser
heterogênea. Quer dizer, pode ser não, ela é heterogênea, ela pode ser resposta, tá bom? Mas vamos para frente. Na letra B, eu vou ser um pouquinho mais rápido por conta do tempo de vídeo. Na letra B, o que é que nós vamos perceber? Ó, aqui vai acontecer a mesma coisa daqui. Esse oxigênio não é heteroátomo, mas esse N é. Ó, mesma estruturazinha. Então aqui nós também temos uma cadeia heterogênea. Na letra C, olha o que é que acontece. Preste atenção. De novo eu tenho o CO, que é a mesma coisa daqui. O oxigênio não é heteroátomo. E dessa vez, galera, esse N também não vai ser. Por quê? Porque não tem um carbono depois. Ele só tem um carbono antes. Então, a letra C já está eliminada da nossa análise. A letra D, de novo, tem o CO, que não é heteroátomo. E aqui, de novo, nós temos o NH na forma de heteroátomo, certo? Que coloca a letra D como cadeia heterogênea. Por último, nós temos aqui a letra E. De novo, nós temos o CO. E, novamente, nós temos o N aqui. Então, analisando o critério heterogênea, nós descartamos a letra C. Qual outro critério que é fácil de ser descartado? A cadeia ramificada. Qual é a definição de cadeia ramificada? Bem, nós temos duas definições. A mais simples, na minha opinião, é pela quantidade de extremidades. Se a cadeia tem até duas extremidades, ela é uma cadeia normal. Se ela tem três extremidades ou mais, é uma cadeia ramificada. Perceba aqui, vamos voltar para a letra A. A letra C está descartada. No caso da letra A, o que é que nós temos? Nós temos duas extremidades. Ou seja, a cadeia aqui já não é ramificada, ela é uma cadeia normal. Já descarto a letra A. Beleza? Vamos agora para a letra B. Paulo, a letra B está do mesmo jeito. Só tem duas extremidades. Então é cadeia normal também. Não, pessoal, cuidado. Foi o que eu falei. Cuidado com os parênteses. Olha o que é que acontece. Eu tenho um CH3 entre parênteses. O que é que isso aqui está me indicando? Está me indicando o seguinte. Vamos olhar para esse carbono. Tem uma ligação aqui para trás. Está ligado a um H. E supostamente tem um CH3 aqui na frente. Só que o que é que acontece? Se nós formos observar direitinho, não tem como esse CH3 estar aqui na frente. Por quê? Porque se eu botar um CH3, primeiro, o carbono faz quantas ligações? Faz 4 ligações. É isso? Então, o que é que acontece? Se eu observar as ligações, eu vou perceber que esse carbono aqui já fez 3. Então, só tem mais uma ligação para colocar aqui. Então, ele não tem como fazer essa outra ligação. Ou seja, esse CH3, pessoal, ele vai estar aqui embaixo. E a cadeia continua aqui com o CO, no caso. Certo? Então, repito, cuidado com os parênteses. Esse CH3 aqui, ele está separado. E ele está indicando que ele está projetado, no caso que eu coloquei para baixo, seria para baixo ou para cima da cadeia. E aí o que é que acontece? Quando eu faço isso, eu já tinha uma extremidade e duas extremidades. Com essa daqui eu formo a terceira extremidade, o que nos deixa aqui com a cadeia ramificada, certo? Letra B ainda está no páreo. A letra D vai acontecer exatamente a mesma coisa. Olha o que é que tem aqui, ó. De novo eu tenho um CH3, a mesma logística da questão anterior, beleza? Letra E, o que acontece? Na letra E, pessoal, aqui tem o seguinte, nós temos então duas coisas a serem consideradas aqui. A primeira é a seguinte, nós temos uma estrutura aqui, uma extremidade, e do outro lado tem esse grupo aqui que é o C6H5. Que grupo é esse? É o grupo fenil, ou no caso é um anel aromático, representado na sua fórmula molecular. Aí o que é que acontece? Se você disser assim, Paulo, então quer dizer que essa cadeia normal tem duas extremidades? Pessoal, aí entra uma questão que a gente também discute em classificação de cadeias, que é a seguinte. Quando você tem um anel aromático
ou uma cadeia fechada, você vai ter que observar se existem carbonos ou não fora desse ciclo. Porque se existir, essa cadeia vai ser considerada ramificada. Paulo, eu não entendi. Eu vou dizer de novo. Esse grupamento aqui, galera, é esse grupo aqui, ó. É o anel benzênico, é o anel aromático, certo? É a mesma coisa, C6H5, isso aqui é 6 e meia dúzia. Então, o que é que eu disse? Eu disse o seguinte, que a princípio, toda cadeia normal vai ter até duas extremidades, que foi o que eu falei anteriormente. Porém, quando você tem uma cadeia fechada, uma cadeia cíclica, a gente vai observar o quê? Que se não existir carbono, por exemplo, digamos, não existe esse grupo, existe só o anel aromático. Essa é uma cadeia normal. Mas a partir do momento que eu tenho carbonos fora desse ciclo, ela deixa de ser uma cadeia simplesmente fechada e passa a ser chamada de cadeia mista, porque ela vai ter uma parte aberta e uma parte fechada. E por consequência, ela se torna uma cadeia ramificada. Por que ramificada? Porque você criou aqui uma ramificação do ciclo, certo? Ou se você quiser usar uma outra definição, porque aqui você tem um carbono terciário. Eu não gosto muito da definição dos carbonos, que diz assim: cadeia normal, carbono primário e secundário. Cadeia ramificada, carbono terciário e quaternário. Porque isso, primeiro, dá um trabalho danado de você sair classificando carbono por carbono. E às vezes você tem radical sem necessariamente ter o carbono terciário ou quaternário, que novamente seria tema para uma outra videoaula, para outra explicação, caso vocês queiram, certo? Então essa cadeia aqui, ela também já está descartada, teoricamente, por ser uma cadeia normal. Só que, repito, por ela ter esse anel aromático, ela ainda está no páreo por ser uma cadeia ramificada, certo? Tem o anel aromático, o ciclo, mais a ramificação.